e pedindo cura, pedindo cura, pedindo cura, meu Deus. Miraculosa, meu Deus, em favor de cada pessoa, Pai, que está internado hoje, meu Deus, em razão da Covid-19. Repreendemos este mal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar com o nosso estudo. Quero pedir aos irmãos para abrir a Bíblia. Um texto que está no livro do Gênesis, capítulo 22. Enquanto os irmãos procuram, ainda um aviso sobre o encontro com as meninas. A partir de 12 anos, próximo sábado, aqui na igreja, 15 horas. E elas têm aí uma estrutura, uma organização. E a Lorena, com a equipe, está promovendo esse culto com as meninas. Então, as meninas solteiras, né? E a partir de 12 anos, que Deus venha abençoar esse trabalho, os pais incentivem, que libere lá suas filhas para participar desse trabalho. Capítulo 22 do Gênesis é um texto que fala sobre fé, que é o assunto que a gente vai continuar hoje. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Quantos podem dizer um amém por essa palavra? Irmãos, esse texto que eu trouxe agora tem tudo a ver com o que a gente vai falar. É um episódio que envolve fé. Como o texto que está em Hebreus e foi lido hoje, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso aqui é a fé na prática, sendo praticada por Abraão, o pai da fé. E a posição que ele assume é de uma pessoa que está trabalhando a fé. Não só a fé que estava nele, mas, irmãos, uma das coisas que a gente tem que fazer com a nossa fé é, de alguma maneira, tentar transmitir esta fé para outras pessoas. No caso aqui, o Isaque, ele não estava por dentro de tudo, da conversa que Abraão teve com Deus, e era segredo. Mas Abraão, ele estava possuído de uma fé inabalável. E ele tentou transferir essa fé para o seu filho, essa confiança para seu filho Isaque. Então, a gente também, irmãos, tem que procurar fazer isso. A gente está falando aqui, irmãos, para pessoas maduras, crentes, amadurecidos na fé, que no momento que a gente está vivendo, nesse mundo, nessa situação que a gente está enfrentando, nós que somos servos de Deus, que temos experiência com Deus, que temos a fé, nós temos que procurar, no meio de toda essa turbulência, transmitir fé para as demais pessoas que não estão vendo aquilo que a gente está vendo, que não estão no contexto que a gente está. Então, é uma obrigação nossa
a gente ajudar as outras pessoas que porventura não tenham fé. Outra coisa que eu gostaria de fazer uma ponte para ir para o assunto é que quando se trata de fé, a gente não pode ficar pensando muito, irmãos. Ponderando, avaliando, medindo. As coisas da fé a Bíblia diz que são meio que loucura para algumas pessoas, principalmente para os que perecem. Então, quando se fala de fé, quando Deus fala com a gente, nós temos que eliminar, irmãos, qualquer margem para entrar a dúvida. E o texto que a gente leu, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão, pede seu filho em sacrifício, e olha a rapidez para agir na fé, para não deixar entrar a dúvida, opiniões terceiras. A Bíblia diz que no outro dia, de madrugada, ele já partiu para o sacrifício. Então, isso também, irmão, serve para a gente. Em questão de fé, porque a fé, a gente lida com o sobrenatural, se a gente começar a pedir opinião de quem não ouviu a voz que a gente ouviu, de quem não leu o texto que a gente leu, não escutou aquilo que a gente escutou, não sentiu o que a gente sentiu, se a gente for pedir opinião para essas pessoas, elas vão dar opinião errada. Não, isso é um absurdo. Imagina, isso é pecado? Deus não falou não, porque Deus não pediria esse filho. Não foi Ele que deu. Então, se Ele está pedindo, Ele está pondo em risco a promessa dEle. Então, Abraão, irmãos, ele usou o tempo mais rápido possível para eliminar qualquer possibilidade de o diabo colocar uma cunha e atrapalhar o propósito de Deus na vida dele. Que a gente possa aprender também, irmãos, com isso. E quando Deus falar, a gente imediatamente ouvir a voz de Deus, colocar em ação. É agora? Então é agora. É agora. Quando você estiver passando por um momento difícil e Deus bradar do céu, ouça a voz de Deus e use a fé, coloque em prática, faça. Você quer ver uma coisa difícil? Quando Deus nos pede algo, por exemplo, Ele toca no nosso coração para fazer uma oferta, por exemplo. Irmão, se você não fizer de imediato, na hora que Deus pediu, você começar a pensar muito, você desiste. Esfria o propósito. Daqui a pouco a pessoa acha que eu vou parcelar, vou deixar para o mês que vem. Mas quando Deus fala e imediatamente você põe em ação, usando a sua fé, as coisas acontecem. Depois é só dar o testemunho do tanto que Deus abençoou. Aí você vai dizer como Abraão, Deus proverá. Mas e como é que fica a consequência? Deus proverá. Mas e para pagar a prestação? Deus proverá. E para fazer aquela compra que eu queria? Deus proverá. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E não só você será abençoado, mas muita gente. Porque quando termina o capítulo 22, a Bíblia diz que depois que Abraão tem essa experiência com Deus, toda a família foi abençoada. Os parentes de longe começaram a ser abençoados. Mulher que não engravidava começou a engravidar. Mas aonde foi o acontecimento? Lá no Monte Moriá. Abraão e Deus. Deus e Abraão. Mas pessoas que estavam longe, que pertenciam à família de Abraão, foram visitadas. Então um ato de fé, irmão, de um crente atinge pessoas. Atinge a família que está longe. Então nunca abandone essa jornada da fé. Glória a Deus. A gente vai... falamos sobre a conquista da fé, né? Está ali. Conquista baseada na fé. Já falamos do perfil dos dois, Golias e Davi. Falamos da fé, dos 4 tipos de fé, só para recapitular. Fé natural, intelectual, teórica e fé salvadora. E hoje a gente vai falar sobre as metáforas da fé. Para quem não conhece essa palavra, metáfora, é um recurso da língua portuguesa, uma figura de linguagem que Jesus usou bastante para comparar uma coisa com a outra. Comparar uma realidade com outra realidade. Por exemplo, Jesus, para explicar que ele tinha vindo do céu, que ele era a salvação, ele falou assim: eu sou o caminho. Isso é uma metáfora. Eu sou o pão, metáfora. Então é uma comparação entre uma coisa e outra. E a fé
a gente vai usar essas metáforas para a gente procurar entender o que é fé. Porque se ficarmos falando aqui, lendo textos, a gente vai entender pouco. Então, por isso que a gente usa metáfora, comparar uma coisa com a outra. Bom, a fé, irmãos, ela é usada na Bíblia significando a vida cristã, a caminhada, né? Quando, por exemplo, a gente tem algum linguajar, eu estou na fé, eu estou na bênção. Isso é um significado da nossa caminhada, tá? E a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, significando a vida cristã, a gente chama essa experiência com Deus, a vida cristã, de fé, de caminhada de fé. Irmãos, ninguém, se não tivesse fé, conseguiria, irmãos, permanecer tanto tempo nesse estado, nessa igreja, nessa religião, nessa experiência, se não tivesse fé. Por exemplo, eu nasci no lar evangélico. Desde que eu comecei a entender as coisas, eu escuto alguém falando que Jesus vai voltar. E até hoje Jesus não voltou. Mas você pensa que eu já desisti de esperar Jesus? Não. Por que eu não desisti? Por causa da fé. Eu já vi Jesus curar pessoas assim, de uma forma inexplicável. Mas eu também já vi Jesus não curar pessoas. Aí você pensa que eu deixei de acreditar que Jesus cura porque alguém não foi curado, alguém morreu, a gente orou, e essa pessoa não foi curada e morreu? Você acha que eu deixei de acreditar no poder de Deus só porque alguém morreu? Deus não respondeu essa tal da oração? Não, irmãos. Por quê? Porque eu estou numa caminhada, num caminho chamado fé. E nesse caminho, irmãos, tem pedra, tem curva, tem descida, tem subida, tem espinho. É provável que à beira desse caminho tenha perigos. É provável que nesse caminho, de vez em quando, a gente escuta Satanás rosnar, rugir como um leão. É provável que nesse caminho a gente toma susto. É provável que nesse caminho a gente se machuca, porque é o caminho da fé. E por que é que a gente não desiste? Porque nós levamos isso, irmãos, como fé. Nós tratamos isso como fé. A Bíblia diz que a gente alcançou essa fé. E a gente não pode abandoná-la. Porque se não tivermos fé, irmãos, numa trajetória que a gente está, nós vamos desistir no primeiro obstáculo. Quantos já não desistiram por falta de fé? Deixaram de crer. Deixaram de esperar Jesus. Deixaram de crer nas promessas. Então a fé, ela significa vida cristã. E aí o apóstolo Paulo diz assim: olha pessoal, dá uma avaliada, dá uma sondada, uma examinada, cada um faz o seu exame aí, examinai a vós mesmos se vocês permanecem na fé. É provável, irmãos, que no contexto da igreja, tem gente que está andando junto e que já não tem mais fé. Está andando junto e não tem mais fé. Perdeu. Porque aconteceu alguma coisa, uma frustração, e a pessoa perdeu a fé. Não acredito mais, a gente orou, por que Deus não respondeu? Isso aconteceu lá no túmulo de Lázaro, irmãos. Quando Jesus chegou, alguém falou assim: não podia este, que curou tantos, que fez tanto, não podia esse aí que fez tantos milagres, fazer com que Lázaro não morresse? Então é provável que tem pessoas que a gente conhece que perderam a fé. E qual é o nosso papel? Aquilo que eu falei no começo, de Abraão para Isaac: tentar transmitir fé. Como que eu transmito fé? Dando testemunho, falando da palavra de Deus, contando experiências.
animando a pessoa, exortando a pessoa a continuar crendo. Abraão, a Bíblia diz em Romanos 4, que Abraão não considerou o amortecimento do ventre de Sara, mas antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Irmãos, um dos sinais que a gente está perdendo a fé é quando a gente para de adorar. Quando a gente para de glorificar a Deus, é sinal de que a gente está diminuindo na fé. Porque se a gente parar de adorar a Deus por causa dos problemas, nós vamos começar a murmurar, a reclamar. Mas ao enfrentarmos uma situação e a gente adorar a Deus, glorificar a Deus, a dúvida é expulsa da nossa mente. Igual Abraão fazia, estava Sara, já era velhinha, irmãos. A Bíblia diz que já tinha perdido o costume das mulheres, e Abraão também já era velho, mas ele não considerou o amortecimento do ventre de Sara, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quantos anos ele ficou dando glória a Deus? Só 25. Só 25 anos. Dando glória a Deus, esperando a Sara engravidar. Então, irmãos, isso é um exemplo para a gente. É uma caminhada de vida cristã. E não se pratica vida cristã sem fé, viu, irmãos? Porque aqui tudo é pela fé. Salvação é pela fé. Milagre é pela fé. O céu é pela fé. Tudo é pela fé. Se a gente perder, nós vamos ter dificuldade na jornada. Nós seremos um monte de incrédulo caminhando junto, um reclamando para o outro. Então a fé em primeiro lugar, irmãos, significa a vida cristã. Segunda metáfora, fé significando o evangelho pleno. A gente fala, aceitei a fé. Gálatas 1:23, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então aqui está falando do apóstolo Paulo, aliás é ele mesmo que está falando dele, né? Que qual que era o perfil, o comportamento do apóstolo Paulo antes de aceitar a fé? Perseguidor. Ele tinha aquilo como uma concorrência para o judaísmo. Espera aí, a gente está vivendo a lei é exigente conosco, a lei ela cobra, a lei é pesada, agora vem esses crentes aí e fica mostrando salvação de maneira leve. Que negócio é esse? O judeu para ser salvo tem tanto sacrifício, agora chega esses crentes aí e fala que é simples, é só aceitar Jesus. Então a gente tem que acabar com isso, senão isso vai afetar também os nossos. E a Bíblia diz também, irmãos, que muitos dos da lei, líderes, muitos dos sacerdotes abandonavam a lei e aceitavam a fé. Estava tendo uma migração do judaísmo, da liderança do judaísmo para o cristianismo. E o apóstolo Paulo, ele tentou por um tempo resistir e combater, mas chegou um dia que ele entendeu que deveria também aceitar a fé, ou aceitar o evangelho. E quem é que veio e testificou para ele? O próprio Jesus, no caminho de Damasco. Quando ele sai com aquela missão de destruir as igrejas, o Senhor Jesus o cerca e diz, por que me persegues? Olha, irmão, estou te perseguindo não, está perseguindo a igreja, é a mesma coisa que me perseguir, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você quer ver o que é sofrimento? Eu vou te mostrar o que é sofrer por causa do evangelho. Vai, entra na rua chamada direita, fica lá, depois eu mando uma visita lá, para orar por você. Então aqui, irmãos, aquele que perseguiu agora, está aceitando a fé. Meus irmãos, é impossível uma pessoa ter uma experiência de fé e permanecer a mesma. É impossível, irmãos. O que a gente tem que buscar na igreja, essas pessoas duvidosas, essas pessoas que não têm condição de crer, irmãos, que olha para a Bíblia e fica assim, eu vou achar um negócio aqui para dar cobertura para o que eu pratico, por exemplo.
Não, nisso aqui eu tenho dificuldade de crer. Ah, isso aqui é só no Velho Testamento. Isso aqui não sei o quê. Não, mas isso aqui é invenção de Paulo. Isso aqui não sei o quê. Irmãos, sabe qual que é o remédio para essas pessoas? Uma experiência de fé. Que aí tira as dúvidas. A hora que essa pessoa vê, irmãos, uma pessoa sendo curada, restaurada, os questionamentos desaparecem. Aí ele fica louco também. Não, agora eu vou acreditar, eu vou entrar, eu vou passar a viver isso também, porque isso é verdade, isso funciona, Jesus faz mesmo. Eu não estou aqui lendo a Bíblia para poder achar erro, ou para ver alguma abertura, alguma brecha aqui. Não, eu vejo a Bíblia como palavra de Deus. Então a pessoa que tem uma experiência de fé, meus irmãos, ela muda de comportamento. Ela muda. Eu tinha um amigo, ele era crítico de batismo com o Espírito Santo. Ele pregava, e a gente era uma dupla, a gente dividia a agenda. A gente era solteiro, quando aparecia uma agenda para mim, eu dividia a agenda com ele. Ele pregava um dia, eu pregava outro. Quando aparecia uma agenda para ele, eu ia, e aí a gente conversava com o pastor, cada um pregava um dia na festa. E esse meu amigo, ele pregava com muito entusiasmo. E quando ele via Jesus operar no meio da igreja, ele criticava e dizia: isso é meninice, isso é falta de equilíbrio. E não era batizado com o Espírito Santo. E ele dizia assim: eu até quero ser batizado com o Espírito Santo, mas jamais eu vou fazer isso aí que as pessoas fazem. O pastor devia corrigir isso na igreja. Irmãos, ele falou isso há muito tempo, a gente convivia muito, e ele sempre era crítico disso. O dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele fez mais pior do que os outros fizeram. Ele quase que levanta os bancos nas costas, de tanta alegria. Por quê? Porque ele teve uma experiência que ele nunca tinha tido antes. Aí ele compreendeu: agora eu sei porque que o povo dá glória a Deus alto, agora eu sei porque que o povo fala em língua, agora eu sei porque que eles gritam, eu sei porque que eles batem palma, eu sei porque eles se levantam, porque isso é o poder de Deus. Ele sentiu, ele viveu isso, irmãos. Então nunca mais ele questionou, nunca mais ninguém precisou: não, meu irmão, isso é assim mesmo. Não, antes ele vivia cobrando, pedindo explicação, mas agora ele passou por isso, e aí não quis mais explicação sobre o caso. Então, meus irmãos, tem gente que não crê que Jesus cura, tem gente que não crê que Jesus opera. Então qual é a resposta para essas pessoas? Tem que ter a própria experiência com Deus, a experiência de fé, uma oração respondida. Aí essa pessoa vai mudar, porque viu Deus operar. Então o evangelho é isso, irmãos, o evangelho é fé. Como é que você aceita um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, do homem que morreu e foi embora, e agora vem outros que pregaram, mas também morreram, aí os que vêm depois continua falando. Irmão, como é que a gente é tão idiota para crer que isso é verdade? Pela fé. Quando eu ouço a palavra de Deus, irmãos, isso mexe dentro de mim, aí eu acredito que isso é verdade. Se vê uma coisa que me alegra, irmãos, é ouvir sobre o arrebatamento da igreja, é cantar sobre o arrebatamento da igreja. Por que eu creio nisso? Qual é a prova que Jesus vai voltar? Está aqui dentro, é a fé. É a fé que a igreja tem, é o evangelho que foi plantado, e a gente crê que o céu existe, que o céu é realidade, que o céu é para nós, que um dia a gente vai para lá. O que a gente canta em velório? Por causa da fé, que sabe que o dia que Jesus vier buscar a igreja, aquele nosso parente que a gente está se despedindo dele, será arrebatado num corpo glorioso, e a gente vai subir junto para o céu. Isso é fé, isso é evangelho, isso é evangelho, irmãos. Não tem jeito de pregar o evangelho sem fé. Seria teorias. E teoria, ela só vale enquanto não aparece outra melhor do que ela. Já apareceram muitas pessoas que criaram teorias. Por exemplo, um cientista chamado Lavoisier, acho que foi ele ele falou assim que a matéria humana, a orgânica, ela não morre, ela vira outra vida. Aí ele pegou um pedaço de carne
deixou lá, apodreceu, nasceu um monte de varigeira, e aí saíram moscas dali. Ele chamou os cientistas e falou: estou falando para vocês, olha aqui a minha teoria sendo provada na prática. Uma carne morta se transforma em outra coisa. E por muito tempo aquela teoria valeu. Mas apareceu um outro cientista, que eu não me lembro o nome dele agora. Ele falou: não, vou provar diferente. Pegou um pedaço de carne, trancou dentro de um vidro e deixou trancado. A carne apodreceu, mas não gerou bicho, não gerou mosca. Então ele desmentiu a primeira teoria. Se o evangelho fosse apenas teoria, ele já teria sido desmentido, irmãos, por muitas pessoas que se levantaram contra a Bíblia. Mas é pela fé, o evangelho é fé, por isso que ele prevalece. Ele continua salvando, continua transformando, continua mudando, porque o nosso evangelho é fé, é transformador. Aleluia! Quantos que já apareceram, irmãos, levaram a Bíblia para o laboratório, já levaram? Não, cada vez que eles vão futucar na Bíblia, eles encontram a resposta que eles não esperavam. Glória a Jesus, porque o evangelho é fé, significa fé. Glória a Jesus. Então por isso que a gente abraça esse evangelho, por isso a gente crê. Quem não está aqui dentro do contexto do evangelho acha que a gente é biruta. Não, mas esse monte de gente acreditando num livro antigo. Irmãos, eles não sabem o poder que esse livro tem. Eles não sabem o poder extraordinário que esse livro tem, que quando eu estou sozinho lá em casa, não tem ninguém para me dar um conselho, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo e eu encontro a resposta. Isso é o evangelho. As experiências dos gideões missionários que colocam o Novo Testamento até nos motéis. E tem testemunho na literatura dos gideões missionários de pessoas que hoje são crentes, servos de Deus, trabalham em prol do evangelho, que estava lá com um homem casado no motel, pronto para pecar, mas viu um Novo Testamento lá no quarto do motel, e ao ler aquele livro, Deus falou com essa pessoa, abandonou aquele quarto de prostituição, creu no evangelho, saiu, aceitou Jesus e hoje testemunha, prega, porque o evangelho é fé. O evangelho é fé. Bendito é o nome de Jesus. Quantos irmãos na cadeia foram transformados porque tiveram acesso ao evangelho? Nos países da cortina de ferro, na Romênia e outros países, na época da União Soviética, as pessoas trocavam pedacinhos de textos. Cada um tinha um versículo, eles davam um jeito de trocar um com o outro. Quantas vidas foram transformadas por retalhos da palavra de Deus? Tem um testemunho de uma pessoa que ganhou um folheto no meio da rua, se revoltou, rasgou o folheto e jogou para cima e xingou quem estava evangelizando. Um pedacinho daquele folheto caiu no bolso da pessoa. Quando chegou em casa, que ele foi ver, um pedacinho daquele folheto caiu no bolso, ele leu, estava escrito assim: disse Jesus. E ele ficou louco. O que disse Jesus? Disse Jesus. Mas o que Jesus disse? Disse Jesus. Jesus disse o quê? E aquilo perturbou a vida dele, até que ele procurou descobrir o que disse Jesus. Aí ele descobriu que Jesus disse muita coisa. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho de fé. É o evangelho transformador, que a gente chega aqui destruído, querendo desistir, mas aí o evangelho é aberto, é pregado e a gente é atingido, é impactado. Porque é evangelho. Então era isso que Paulo estava combatendo, o evangelho da fé. E depois ele mudou de lado e começou a pregar o evangelho da fé também. E esse evangelho tem nos alcançado, irmãos. Tem nos alcançado. São significados. A fé como dom. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo trata sobre os dons espirituais. E no versículo 9, ele vai falar de um dos dons. Qual é o dom? Tem vários aqui, mas vamos falar do dom da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vamos pegar o dom da fé. Irmãos, a gente olha a manifestação dos dons. Então o dom da fé, ele é usado em conexão com outros dons. Por exemplo, eu não consigo profetizar se eu não tiver fé. Então, para eu ter o dom de profecia, eu tenho que ter o dom da fé junto.
Senão eu não abro minha boca. Como é que eu vou acreditar que isso que Deus está me mandando falar é verdade? Aí se eu tiver a fé, aí eu acredito, aí eu posso profetizar. Como é que eu sei que essa língua estranha que vem no meu pensamento para eu falar, isso é de Deus, é um dom que Deus deu? Pela fé. Então o dom da fé, ele trabalha em conexão com outros dons. Opera junto. Como é que eu vou orar para uma pessoa ser curada se eu não tenho fé que Jesus cura? Então eu preciso do dom da fé para orar, para Jesus curar. Como é que eu vou orar para Jesus fazer maravilha, milagre? Usando também o dom da fé. Como é que eu vou liberar uma palavra de sabedoria se eu não acredito na palavra que eu estou liberando? Ou a palavra da ciência? Eu preciso da fé. Então o dom da fé, ele não é, a gente pensa o dom da fé, a pessoa tem muita fé, ele ora, Jesus cura. Não, ele tem dois dons. Ele tem o dom de curar e tem o dom da fé. Tá? E a gente fica, irmão, meio assim, achando que o dom da fé, ele é só para milagre, assim, para cura divina. Que ele opera só em cura divina. Não, irmãos. O dom da fé, ele opera em projetos. Eu queria que você escutasse isso agora, porque tudo que eu falo aqui, irmão, serve para a gente pôr em prática. Inclusive para mim. O dom da fé, ele não é só para orar para Jesus curar um doente. Olha o caso de Abraão lá. Não tem nada a ver com doença. O que ele tinha na mente dele? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aqui. Por isso que ele foi chamado de pai da fé. Falou para os moços, fica aqui com o jumento, que eu e meu filho vamos para lá, vamos sacrificar e vamos voltar. Como? Porque lá em Hebreus vai explicar, né? Que ele cria que se ele matasse Isaac, Deus daria das cinzas para ele um novo Isaac. Então isso é fé. Tem nada a ver aqui com doença, de orar para Jesus curar. Não, é o dom da fé. Então, irmãos, às vezes a gente fala assim, nós não vemos a manifestação dos dons hoje na igreja. E eu sei para quem é essa palavra, quando eles falam, é para quem está na frente da igreja. Quando eles falam assim, diz que o burro sabe que quando bate na cangaia, né? Seus antigos aí. Não é assim que os antigos falavam? Quando bate na cangaia, o burro sabe que é para quê? Para parar, né? Então, quando eles falam assim, hoje não tem mais, os dons espirituais sumiu da igreja. Espera aí, você está falando de quê? De cura divina? Disso? Do que é? Porque eu tenho visto, irmãos, o dom da fé na vida da igreja. Por exemplo, um missionário chega num lugar onde tem resistência ao evangelho. Onde ninguém lá crê, não quer saber de crente ali. Aí chega um missionário com a conversa macia, sem fazer barulho, e começa a pregar. E começa a evangelizar e falar de Jesus. Aí dentro de 3 anos, o sujeito muda uma situação que estava parada há 28 anos. Onde tinha um obreiro, uma irmã, umas 12 contas de luz e água atrasada, e os bancos da igreja era banco de ônibus, daquele de capim ainda, cheio de piolho de galinha. Aí o missionário está lá trabalhando, 28 anos, vem, não dá não, manda outro, cansei, vai trocando, e vai trocando, porque aqui não dá certo não. Mas a gente não pode fechar. Beleza, vai mantendo isso aí. Aí daqui a pouco vai chegar alguém, tranquilinho, calmo, na mesma cidade, e começa a se oferecer para ajudar as pessoas a fazer muro, base de casa, e fazer cerca, reformar curral. Aí vai na escola e fala com a diretora, eu posso vir dar uma palestra aqui? Pode. Então tá, vou dar uma palestra para os alunos. E começa a trabalhar. Entendeu? Aí, de repente, a fé começa a operar. Ele pega aqueles bancos cheios de piolho, leva para o meio da rua e toca fogo. Queima tudo. E ele pede ajuda para uns companheiros e compra umas cadeiras branquinhas, novinhas. Vai lá, pinta o salão e coloca as cadeiras lá e escreve assim, Assembleia de Deus. Resumindo a história, 3 anos,
O camarada deixa 54 pessoas batizadas em águas, uma igreja construída com casa pastoral e tudo. Entendeu? Aí você vem falar que não existe operação da fé? E esse lugar, sabe onde é? Aqui, São Sebastião do Oeste. De quem que eu estou falando? Do pastor Paulo César da Silva, que veio e não foi contaminado, irmãos, pela visão negativa. Não quis ouvir ninguém, não quis escutar ninguém. É mais um que vai sofrer. Ele não deixou isso entrar na mente dele. Entendeu? E aí em 3 anos ele fez tudo isso, entregou o trabalho e a igreja construída. O que é isso, irmãos? Isso é o dom da fé. É você acreditar em quem ninguém acredita, num projeto que ninguém acredita. Você entendeu? É você cavar o buraco sem ter material para jogar lá dentro e falar Deus proverá, e aí Deus provê. Eliseu, quando o exército ia morrer de sede, irmãos, estava no deserto para enfrentar a batalha, acabou a água, ia morrer soldado com cavalo e tudo. O profeta Eliseu, irmão, o negócio era tão apertado que ele falou: não estou conseguindo profetizar, gente, não dou conta, o negócio aqui atingiu também. Chama um músico aí para tocar, para ver se Deus me inspira. E veio um tangedor e tocou, a palavra profética veio. Ele falou assim: pode cavar bastante valas no deserto, que Deus vai encher de água. Irmãos, no outro dia as valas estavam cheias de água e não teve barulho de chuva. Quem é que encheu? Hein? Quem encheu aquelas valas? O mesmo Deus que tirou água da rocha, o mesmo Deus que transformou água em vinho. Foi. Então não tem não, mas Deus proverá. Irmãos, isso é dom da fé. Isso é dom da fé. Gente, de vez em quando vocês têm que chegar para o líder de vocês e incentivar, e encorajar. Vá em frente. Deus vai mudar esse quadro. Deus vai abençoar. Está ficando bom. Deus está operando. O senhor pregou bem, pastor. Irmão, o senhor pregou bem. Irmã, você cantou bem. Deus te usou. Então, irmão, trabalhe isso também. Deixe a sua fé entrar em outras pessoas. Foi bom o congresso. Foi maravilhoso. Então isso é dom da fé, meus irmãos. A gente pensa, não aceita não, irmão, essa palavra de que Deus não está operando. Deus está operando sim, irmãos. É a gente que finge de bobo e não quer admitir que Deus está operando. Mas Deus está operando. Deus está operando na vida da igreja. Glória a Deus. A gente só conta as coisas que Jesus... eu fui curado disso. E eu sempre falo... E as doenças que a gente não pegou, irmãos? Não conta, não? Ai, eu tive um acidente ali, mas só quebrei a perna. E os acidentes que Deus não deixou acontecer? Você nem viu, o anjo entrou e cortou o laço, você escapou. Não é para dar glória a Deus por causa disso que Deus faz? Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Então não tem como ser crente, irmãos, se a gente não trabalhar a fé. Não tem. Então nós estamos falando do rei Davi. Ele tinha isso na vida dele. Ele não queria nem saber. Um dia tinha uma guerra. Ele falou: vou perguntar para Deus se é para ir ou não. Se Deus falar que não é para ir, eu não vou. Falou: Senhor, é para ir na guerra? Pode ir. Mas o senhor vai com a gente? Vou. Aí, aquele dia ele estava meio assim, desconfiado, né? Falou: Deus, como é que eu vou saber que o senhor vai? Falou: Davi, vai pelo caminho do bosque, no meio da mata. Vai, entra, pode levar o exército. Aí você vai ver a copa das árvores se mexendo. Quando você perceber que a copa das árvores estão se mexendo, sou eu que estou com você. Irmão, Deus manda sinais. Manda sinais. É gente que não quer abrir os olhos para ver os sinais que Deus está mandando. Irmãos, não é que eu sou mais espiritual que os outros, não. Meu irmão, mas dependendo do primeiro hino que começa a cantar, eu falo: hoje vai disparar. É um sinal. Olha o hino aí que foi cantado. É Deus falando com a gente. É Deus falando: eu estou com vocês. É a copa da árvore balançando. Bom, pode pregar que Deus vai agir. É Deus mandando sinal. É Deus enviando sinais para a gente. Então aprenda a discernir isso, irmãos. Davi,
Ele era um homem de fé e ele acreditava. Não, Deus, se o Senhor falou, estou indo agora. Entendeu? Eu não vou ficar com medo mais não, porque o Senhor vai conosco. E quando ele foi lá, as copas das árvores começaram a balançar. Aí Davi falou, Deus falou que vinha, e vem mesmo, hein? Porque Deus tem força aérea. É a força aérea celestial. Os aviãozinhos dele chama querubim. A Bíblia diz que ele montou na asa de um querubim e voou. Não tem míssil, não tem caça, nada que é melhor do que o exército de Deus. Glória a Jesus. Então tenha fé, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te usar. Desenvolva o dom da fé. Eu falei aqui num dia, como é que você vai saber, irmão, que você tem dom ou não? Você nunca ora por ninguém. O dia que eu tinha uma vontade de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E o medo de passar vergonha, de chamar as pessoas na frente, orar e Jesus não batizar. Sabe o que eu fiz? Eu fui pregar num sítio. Tinha uma congregação no meio do sítio, uma fazenda. Era um pasto, ela ficava lá no alto. Pouca gente, longe de casa. E eu ainda adolescente. Falei, hoje eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aí trouxe a palavra e aí perguntei para o dirigente, pode orar para Jesus batizar? Ele, claro que pode. E aí, irmãos, chamamos as pessoas na frente. Eu falei, é agora, né, que Deus vai cumprir meu desejo ou não? Não sei, nunca passei por isso. E, irmão, a gente começou a orar e naquele dia Jesus batizou 2 meninas com o Espírito Santo, 2 crianças com o Espírito Santo. Falei, não é que Deus faz? Eu vou fazer isso toda vez que eu pregar agora, que eu tiver oportunidade, eu vou fazer esse desafio. Porque se Deus fez uma vez, Ele faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 6, faz 7, faz 8, faz tanto. Irmãos, eu já vi Jesus operar em 84 pessoas de uma vez. Porque Jesus, Ele faz. Agora, como é que eu vou saber, irmãos, se Deus me usa nessa área ou não, se eu não desafiar? Chega um doente, ora aqui, não, chamar a irmã do círculo de oração para orar. Não, encara, vai, no nome de Jesus, não é você mesmo que vai curar, é Jesus que vai curar. Então execute a fé, tá? Faça essa fé ser transformada em dom, tá? E a outra metáfora da fé é a fé como fruto. Em outro texto, de Gálatas 5:22, vai aparecer, no lugar da palavra fé, vai aparecer fidelidade. Então agora não é mais dom. Essa fé como fruto é uma qualidade, tá? É um comportamento. Vamos lá. Quando você recebe o dom da fé, ele vem pronto, não precisa de aprimorar. Se Deus te der o dom da fé, ele já vem 100% pronto. Só abrir o pacote e começar a usar. Agora, essa fé aqui como fruto, não vem pronto não. Fidelidade. Geralmente vem a sementinha, chamada palavra de Deus, ensinamento. Aí você pega essa semente, planta. Aí eu vou plantar a semente da fé, da fidelidade. E eu vou fazer com que germine e vai gerar fruto. E eu vou cuidar desse fruto. Ele vai amadurecer. E depois eu vou servir esse fruto. O fruto do Espírito são 9 qualidades. Das 9, vamos falar só da fé. Das 9, irmãos, que fruto não é para você colocar na estante de decoração. Entendeu? Não é para você passar a parafina nele e dizer, que fruto bonito, eu vou deixar aqui em exposição. Fruto é para comer. Então, são 9, não são? 3 você come, tá? Depois você olha a listinha, Gálatas 5 lá, e 22. 3 é para você comer. 3 é para oferecer para alguém. E 3 é para você oferecer para Deus. Entendeu? Então 3 é para você, 3 é para alguém e 3 é para Deus. E a fidelidade aqui é para Deus. Você oferece ela para Deus. Você não tem que provar que você é fiel
ao ministério, ao pastor, à sua esposa só. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel em todas as outras áreas. Estou certo ou não, irmãos? Porque se a pessoa é fiel a Deus, ele é fiel ao patrão, é fiel à esposa, é fiel ao marido, é fiel à família, é fiel à igreja, é fiel ao pastor. Agora, se o indivíduo não é fiel a Deus, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser fiel em outras áreas. Pode até ser. Diz que tem, né? Mas se, irmãos, a pessoa é fiel a Deus, você pode ficar tranquilo. Se você é casado com um marido que é fiel, uma esposa que é fiel, você fica, a Deus no caso, você fica tranquilo. Não, meu marido é crente, minha esposa é crente, meu filho é crente, meu obreiro é crente. Porque hoje é risco, né? Você corre, tem uma margem de risco aí. Mas se o indivíduo é fiel a Deus, se ele é crente de verdade, fica tranquilo. Ele está lá, Deus está abençoando, ele é fiel a Deus. Ele não vai dar o tombo. Não, ele não vai trair, ele não vai negociar, porque ele é fiel a Deus. Então, essa fé aqui chamada fidelidade, também, irmãos, faz parte do nosso caráter. Faz parte do nosso caráter. Às vezes tem uma pessoa bem treinadinha, competente, que é uma beleza. Aí tem o outro que é bobinho, não sabe se expressar, mas é fiel. Quem que Deus vai querer? Ele pega o fiel e treina. E coloca. E o fiel se transforma num matador de gigante. Ele transforma num matador de gigante. Agora os outros lá que, se Saul for para cá, ele vai. Se aparecer outro, ele vai. Falar, não, esse aí não é fiel. Se eu coloco um camarada desse lá em cima, ele vai me trair. Então a gente tem que desenvolver uma coisa chamada fidelidade, fé, para que Deus se agrade. Aí você vai oferecer isso a Deus, tá? Quando você vem aqui trazer sua oferta, você está oferecendo sua fidelidade para Deus saborear. Aqui, Deus, ganhei 100, estou trazendo 10. Isso aqui é para o Senhor. O Senhor me abençoou, meu Deus. Eu ganhei tanto, não estava nem esperando isso. O Senhor me prosperou. Está aqui a oferta de gratidão. Você está servindo seu fruto para Deus. Antigamente tinha umas irmãs que faziam o pão da ceia. Elas iam na maior alegria. E oferecia, está aqui. Tem que combinar, né? Porque senão vai que todo mundo traz no mesmo dia, né? As irmãs iam ganhar neném, orava, Deus, me abençoa, eu vou fazer um voto. Aí vinha apresentar o neném, trazia um envelopinho, está aqui, isso aqui é para a obra de Deus, Deus me abençoou. Foi tudo bem, não corri risco nenhum, está aqui. Chama-se fruto de fidelidade, meus irmãos. Fidelidade, você acha que Deus não aprova, Deus não recebe? Deus saboreia. Pega lá a oferta de Caim e Abel para ver. Hein? Deus gostou ou não gostou do que Abel trouxe? Ainda elogiou. Elogiou. E às vezes Deus tem que cobrar de nós, irmãos. Ficar eu lembrando, esse mês aí. Um dia Jesus ressuscitou, foi lá na praia. Ele deu uma provocada, vocês não tem nada para comer? Parecendo a construção nossa de vez em quando aí. Vocês não tem nada para comer não, discípulos? Sabe o que é? Ele está meio apertado. Ele, não, pode ficar tranquilo, eu já providenciei. Vem cá. Vai provar do meu tempero hoje. Aí Jesus serviu peixe com mel. Isso é culinária de Jesus. Essa é nova, mas é bíblica. Você podia desenvolver essa receita e chamar nós para experimentar, Sheila. Você já prova aí, Giovanni? Então, meus irmãos, Deus, ele se delicia, irmãos, com os nossos frutos. Então, que você desenvolva também e afine a corda da fé. Ô, Lucas, pega o violão, hein? Desenvolva essa corda da fé. Senhor, a nossa fidelidade a Ti.
Nós queremos apresentar a nossa fidelidade. Às vezes a gente não tem muita coisa, mas a gente mostra a fidelidade. Estou aqui, Jesus, prometi que vinha e vim. Não estava em condição de vir não, mas eu estou aqui para te adorar. Nem ele nem eu sabe o hino. Você sabe a minha oferta? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Quem sabe me ajuda aqui. Tu és fiel, Senhor. E ainda que eu não mereça, Permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, pois tu és fiel. Senhor, fiel a mim. Muda a altura aí. Mais alto. Vamos cantar esse hino, irmãos. Vamos mudar a altura aqui. Todo mundo cantar bonitinho. Verdadeiro. É pra você cantar, meu filho. É. Fé. Ofereço a ti, meu rei. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante bem forte. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. A Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Jesus. Vamos entregar o nosso fruto a Deus. Mas se você, meu irmão, está com falta de fé, se você tem sido atingido pelas dificuldades, tem sido afetado, e hoje quer que Deus faça uma obra na sua vida para você voltar a crer, nós vamos orar e Deus vai fazer isso conosco. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos
dando graça pelo privilégio de ter na nossa mão a Tua palavra, que é pura, que é verdadeira, que é maravilhosa, que é eterna, que prospera. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui no templo, mas aqueles também que estão em casa, Pai. Senhor querido, se porventura tem nos faltado fé, para podermos andar por esses caminhos que o Senhor quer que a gente ande, nos ajuda, e nós oramos como os discípulos oraram. Acrescenta a nossa fé, Senhor, para que possamos crer no impossível, de ver o Senhor operando, curando, libertando, prosperando de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa. Meu Deus querido, que a Tua palavra venha gerar a fé que nós precisamos, para ver o milagre acontecendo, a pessoa sendo curada, sendo transformada, sendo liberta. Senhor, para ver também a pregação que pregamos, Senhor, salvar vidas, alcançar pessoas. Senhor querido, que os projetos que o Senhor nos deu para desenvolver no Teu reino, Senhor, seja na base da fé, e que a gente possa ver Deus provendo, e que possamos o dia inteiro estar crendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Então entra, meu Deus, em ação na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Manifesta, Senhor, a fé no coração do Teu povo, para que a gente possa desfrutar de tudo isso. Nos torna pessoas fiéis a Ti, Senhor, que não venhamos duvidar, mas continuar crendo que o Senhor ainda faz, que o Senhor é poderoso, que o Senhor zela pela palavra, Senhor, que o Senhor escreveu e liberou sobre nós, e que possamos ver acontecimentos sobrenaturais ocorrendo no nosso meio, e darmos testemunho de fé. Em nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Amém. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe.